Vamos à paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os amados. Vamos abrir as Escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus, o texto bem conhecido nosso, mas a palavra de Deus é eterna. Se a gente ler 1000 vezes, ela falará conosco. Capítulo de número 4, versos 6, 7 e 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, estaremos lendo os versos 6, 7 e 8. Glória a Deus. Todos encontraram, né? Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na versão na NVI, que com certeza vai dar um pouco diferente. É o texto, né? Mas o sentido é o mesmo. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Irmãos, começando. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez aqui. Agradeço a Deus pelo vida do pastor Carlos, do pastor Wallace e toda a sua família. E nós temos um carinho muito grande pelos irmãos. Desde que nós pregamos aqui pela primeira vez, foi estabelecido um contato e a gente, sempre que pode, a gente está aqui com os irmãos. Pastor Eudes, sua família, Deus nos abençoe imenamente, em nome de Jesus. A minha esposa estava falando alguns dias atrás, falou nunca mais. Nós fomos na igreja de Gama e quando ela fechou a boca, o Eudes me mandou um recado, né? E aí, eu não pude vir porque eu estava com compromisso naquela data, né? E logo depois, de dias depois, o Wallace me mandou e deu certo. E nós estamos aqui hoje para nos alegrar em Deus, irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Queridos, quando nós nos reunimos para falar de missões, nós nos reunimos para contabilizar os milagres, as coisas que Deus faz quando o Evangelho é pregado. Não há como se falar de missões e não trazer à tona os milagres do Evangelho. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Missões é a prioridade da igreja. Missões aqui, ali, além, ela é a prioridade da igreja. Nós estamos aqui, como já foi dito nesta noite, por causa da obra missionária, porque alguém se preocupou em pregar para nós. Dentro do tempo, não sei se vai ser possível, mas eu gostaria de contar o meu testemunho, como eu vi o Evangelho, através de um ex-bêbado, um homem que bebia todo dia, de domingo a domingo, e é um milagre nisso. Glória a Deus. Queridos, nesta oportunidade, eu quero falar, baseado no tema que o Espírito colocou no meu coração, desde a hora que o pastor Wallace nos convidou, Deus me trouxe esta palavra para o coração. Eu quero falar sobre algumas convicções missionárias que estavam no coração de Paulo. Os escritores, os grandes estudiosos, eles dizem que esta carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, foi o seu último escrito. Ele escreveu várias cartas, escreveu a epístola aos Coríntios, escreveu aos Romanos, aos Efésios, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, escreveu a Tito e assim por diante. Paulo escreveu quase que um terço do Novo Testamento. Mas esta carta, os historiadores são coesos ao afirmar que ela foi a última carta que Paulo escreveu. Seu último escrito foi a segunda carta a Timóteo. Até mesmo pelo tom, né, que está aqui no capítulo 4, nós entendemos que de fato é o fechamento de uma história.
é uma carta de despedida, vamos dizer assim. E eu quero falar aqui a respeito das convicções que devem estar no coração de um missionário. Amém, meus irmãos? Mas, primeiramente, nós vamos falar um pouco a respeito de Paulo. Paulo é um homem que se converte de verdade. E isso está registrado no capítulo 9 do livro de Atos. Nós sabemos que ele foi um ferrenho perseguidor da igreja, chegando a agredir os irmãos, arrastando pelas ruas, fazendo coisas bárbaras. Inclusive, ele consentiu na morte de Estevão, sendo que as vestes daquelas pessoas que apedrejaram Estevão foram lançadas aos seus pés para que as guardassem até que o martírio terminasse. Mas no caminho de Damasco, quando iria com o mesmo intento, com o mesmo propósito, perseguir os irmãos, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Um encontro verdadeiro com o Senhor. E a partir dali a sua história é mudada, e mudada para sempre. Porque o Evangelho muda a vida da pessoa e muda de verdade. Ele volta para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, tudo ali, nesse mesmo espaço de tempo, ele começa a pregar, né? E antes de ele começar a pregar, ele vai até a igreja, ele se identifica como cristão, mas ele tem uma certa rejeição, porque os irmãos não entendem como ele se converteu tão rápido, de uma hora para outra. Então ele teve essa dificuldade de ser aceito em Jerusalém. Isso quando ele vem de Damasco. Então foi necessário que um homem chamado Barnabé, que era um homem extremamente respeitado pela igreja, pela comunidade, tomasse Paulo e levasse ele aos apóstolos, à igreja, e dissesse: não, ele se converteu de verdade, ele era perseguidor, e agora ele teve um encontro com o Senhor, e ele agora se transformou num grande homem de Deus. E a Bíblia diz que nesse ímpeto, preste bem atenção, Paulo ele se transforma num grande pregador, e um pregador agressivo, né, na sua forma de ser, de tal forma que decidiram matá-lo ali mesmo em Jerusalém. Então, os irmãos falaram o seguinte: vamos tirar Paulo daqui, vamos levá-lo para Cesareia, e depois o enviaremos até a sua cidade natal, para que ele não seja morto aqui. E assim aconteceu. Levaram Paulo para Cesareia, e daí o levaram para Tarsus, onde era a sua cidade. E Paulo desaparece, aparentemente, da história. Depois de alguns tempos, de alguns dias, há um grande avivamento missionário. E esse avivamento ele é iniciado após a morte de Estevão. Então, há algumas pessoas que foram dispersas por causa dessa perseguição. Depois da morte de Estevão, elas foram chegar até a Antioquia da Síria. E a Bíblia diz que essas pessoas que chegaram ali, elas começaram a pregar. E ali houve um grande avivamento. E a Bíblia diz, o texto diz, que a mão do Senhor era com eles. E muita gente se converteu. E a igreja de Antioquia se transformou uma igreja muito forte, muito grande, uma igreja privada. De tal forma que quando essa notícia chega em Jerusalém, aos ouvidos dos apóstolos, eles não entenderam muito bem e enviaram novamente a Barnabé para ver de fato como era essa situação. E o texto diz que Barnabé foi, e quando chegou em Antioquia da Síria, a primeira coisa que ele viu foi a graça de Deus na igreja, se alegrou, e diz o texto que ele exortou os irmãos que permanecessem na fé. Não é assim que está escrito? Aí nesse espaço de tempo, Paulo diz assim: agora eu vou atrás de um homem chamado Barnabé. Aí Paulo foi a Tarsus e saiu procurando, aliás, Barnabé foi a Tarsus, saiu procurando, até encontrou Saulo. Disse: irmão Saulo, eu estou à tua procura já faz algum tempo. Eu vim aqui porque está havendo um grande avivamento na Antioquia, e lá é um lugar próprio para você estar. Irmãos, Barnabé, ele era um grande discipulador, era um grande treinador de líderes. Então Saulo, ele vem com Barnabé para Antioquia, e ali a Bíblia diz que ele foi muito útil, e ali começa a se fortalecer, a aprender, e vai se desenvolvendo até o dia que o Espírito Santo decide fazer
de Antioquia, uma grande base missionária. Aí no capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, etc. E nesse povo ali estava Saulo. E o texto diz que Saulo e Barnabé, a partir daí, eles são chamados por Deus para uma grande obra, glória a Jesus. E essa grande obra é espalhar o Evangelho por muitos lugares da terra. Alguém diz que o Evangelho, o livro de Atos deveria ser chamado de o Evangelho de Jerusalém a Roma, por causa das grandes coisas, das grandes empreitadas missionárias que acontecem a partir da vida de Barnabé e Saulo, a partir do capítulo 13, que é a grande chamada a partir da igreja de Antioquia. Amém, meus queridos? Então eu quero falar a respeito de 3 convicções que devem haver no coração de um missionário e quem faz a obra de Deus. Amém, irmãos? Muito bem. O que é a convicção? Convicção é a certeza de algo obtida por razões que não deixem dúvidas. Amém? Aí duas coisas geram a convicção. A primeira é a informação que você recebe e a experiência que você tem. Isso gera convicção. Quem é convicto não vacila. Quem é convicto não cocheia entre 2 pensamentos, por 2 razões. Porque ouve algo e tem uma profunda experiência, e isso gera na pessoa a convicção. Por isso Paulo era um homem convicto, porque ele ouviu Deus e não ficou só nisso, ele teve grandes experiências com Deus. Amém, meus irmãos? E isso gerou convicção. Ninguém não sai para fazer a obra de Deus, sai para pregar, estamos no culto de missões, se não tiver convicção. Ninguém sai por sair, só sai por convicção, porque realmente recebeu de Deus uma voz, uma palavra. E não somente isso, teve em Deus uma experiência, que é o caso de Paulo. Amém? Muito bem. A primeira convicção que um missionário deve ter, como Paulo tinha, é a convicção da salvação. Quem prega o Evangelho tem que ser convicto que é salvo. A salvação é o bem mais precioso que um missionário tem, que um pregador tem. A convicção do céu. No capítulo 8 e o verso 38 da carta aos Romanos, ele diz: estou certo de que nada poderá nos separar. Isso é convicção da salvação. Quem tem convicção da salvação prega para outros, anuncia a salvação para outros. Amém, meus irmãos? E Paulo, ele era convicto de que era salvo. Há muitas pessoas que estão hoje dentro da igreja, infelizmente, esta é a verdade, e que tem dúvidas, talvez até uma dúvida colocada pelo diabo. Se Jesus vier hoje, eu subo ou não subo? Nós somos, pela graça de Deus, pastores, estamos na área do aconselhamento, a gente ouve muita coisa, faz parte do código, né, pastor? Mantém sigilo, né? Mas a gente ouve muita coisa, pessoas com dúvidas, ser batizado pelo Espírito Santo, com dúvidas se Deus falou com ela, com dúvidas de tantas coisas, dúvidas. Mas o pregador, o salvo em Jesus, ele precisa ter a convicção de que ele
Glória a Deus. Começa por aí. E Paulo, ele tinha essa convicção da sua salvação, da eternidade com o Senhor. Amém, queridos? Amém. Pastor, como essa convicção surge em mim? Pelo que você ouve de Deus e pelo milagre que Ele faz na tua vida, pelo testificar dele no rumo da história. Essa irmã que veio aqui para receber oração, nem a minha esposa sabia o que Deus me disse hoje aqui na hora que eu desci do carro. Quando eu desci do carro, hoje, fresquinha, agora, ela nem sabe. Quando eu saí do carro, Deus me disse: estou te entregando algo novo. A irmã que veio para orar aqui apontou para mim, acho que ela não viu. Aquilo que você está pedindo, você está recebendo hoje. Que é isso, irmãos? É Deus agindo para consolidar a nossa convicção. Ainda que teu adversário diga que você não é salvo, Deus diz que você é. Pastor, eu sou fraquinho, sou tão pequeno. Mas essas fraquezas, o Senhor toma conta delas. O teu nome está escrito no livro da vida. Bendito é o nome do Senhor. Então Paulo, ele tinha convicção da salvação, de que ele mesmo era salvo. Segunda convicção, ele tinha convicção do seu chamado, certeza de que Deus o chamou para uma obra. Ele não vacilava quanto a isso. Está escrito no livro de Atos, capítulo 20 e o verso 24. Ele diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o chamado que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que é isso, irmãos? É convicção da chamada. Alguns dias atrás, eu falei para a Beth e falei: olha, eu estou sentindo vontade de jejuar. Você me dá uma licença de uma semana? Você me ajuda? Ela disse: sim, eu te ajudo. E eu fiquei um tempo jejuando ao Senhor. Não sabia por quê. Agora há pouco tempo, não tem nem 2 meses isso. Quando terminou o processo de jejum, durou uma semana, veio em mim um desejo muito grande, como se fosse uma fome, de dentro para fora, de evangelizar o bairro em que nós moramos. E eu disse a ela: Deus falou comigo para eu evangelizar esse bairro. Se não der, você não vai comigo, você pode ficar. E ela disse: não, eu vou com você. E nós começamos, pastor Carlos, pastor Wallace, um projeto de evangelização do nosso bairro. E nós estamos evangelizando ele de porta em porta. Nós estamos numa casa, uma só casa. Nós estamos fechando quadra por quadra. Irmãos, quantas coisas que se ouvem. E ontem, que é o nosso dia de evangelização, quando nós regressamos depois do trabalho feito, eu disse aos irmãos que saíram comigo, eu disse: só tem uma forma da gente ouvir o que está acontecendo, é sair. E você ouve tantas coisas, história de criminalidade, pessoas com desejo suicida, e tantas coisas que não convém falar aqui. E nós entramos dentro da casa das pessoas, e aí nós oramos, ministramos a bênção, e nós descobrimos que as famílias estão precisando de pregadores. E ontem, quando nós saímos, eu disse: Deus, não vai render nada hoje. A gente saiu assim daquele quase um desânimo, mas tínhamos que ir. Saímos, não vai render nada hoje. Quem disse, irmãos?
fomos encontrando as pessoas, pedindo oração. Entra aqui, ore por nós. Pessoas que diziam, senta aqui, abra a Bíblia, orem por nós. E eu disse, meu Deus, o clamor é muito grande. Então, irmãos, que Deus coloque no teu coração hoje a convicção do teu chamado. Glória a Deus. Eu não sou missionário só de outros países, não, viu, irmãos? Não. Sou missionário lá da minha igreja, da minha rua. Sim, já viajei muito por essa terra. Mas eu não sou missionário só de outras nações, não. Lá da minha rua, da minha redondeza. Se eu não pregar aqui, como é que eu posso pregar lá fora? E vai fazendo, e Deus vai rendendo o teu ministério. A semente que cair não voltará, oh glória a Deus, vazia. Então Paulo tinha convicção do seu chamado. Quando você vê o ministério de Paulo, os perigos, as dificuldades, as limitações, os meios de transporte, segundo os historiadores, Paulo, ele viajou mais de 12 mil quilômetros a pé. Sabe o que é isso? É praticamente cruzar o Brasil 3 vezes, do Nordeste ao Rio Grande do Sul, a pé. Sabe qual é o cachê? Prisão, perseguição, fome. Que é isso, pastor? É a convicção da chamada. Glória a Deus. O tempo que você que tem que trabalhar no expediente, você que trabalha de segunda a sexta, você que é empresário, que faz o teu próprio horário, separa um tempo para falar de Jesus. É tão simples, uma mensagem. Um pregador, um evangelista, ele é assim, é simples. Sim! Compre um massinho de folhetos e vai para a porta dos hospitais, vai para os presídios, para as esquinas, para as praças, e faça o que é a minha esposa e um grupo de irmãos estamos fazendo. E você verá o resultado daqui a algum tempo da semente que você está semeando. Glória a Deus. Segunda convicção que Paulo tinha, a convicção do poder da palavra quando pregada. Irmãos, quem ganhou para Jesus foi um ex-bêbado, e ele bebia todo santo dia. Ele só não saía da empresa porque ele era um grande profissional na área dele, mas ele só chegava bêbado, atrasava, mas como a empresa precisava, o mantinha ali. Em alguns casos, esse tipo de situação, né? Chama-se nosso cérebro, né? Os camaradas do cérebro, mas ele sabe fazer a coisa bem feita. E ele não conseguia se libertar da bebida. Ele era meu sobrinho. E um dia, na empresa que ele trabalhava, tinha uma irmã chamada Irmã Zezé. E lá veio o Nivaldo, trocando perna, bêbado, na estrada, na rua. E ela disse: Senhor, o que farei eu por esta alma? E ele veio, e ela pediu: Senhor Nivaldo, se sente aqui do meu lado. Nivaldo é o nome dele. Se assentou. E ela disse assim: o senhor não quer ser crente? Ele deu uma risada, irmão. Deu uma risada. Disse: eu não ser crente? Isso é impossível, não, Zé. Impossível. Aí
Aí ela disse assim: vamos fazer um trato. Se o senhor, o carnaval estava chegando, aquela era a semana do carnaval, ela disse: se o senhor não beber durante o carnaval, o senhor vai ser crente? Aí ele deu uma risada maior ainda. Irmãos, um pinguço, não beber logo no carnaval. Aí ele disse: está feito o trato, olha aí. E selou com essas palavras: agora que eu quero saber se o seu Deus é Deus. Aí a irmã Zezé foi para o joelho e para o jejum. Naquele mesmo dia, o Nivaldo foi convidado pelo Maurício, casado com a minha sobrinha, para montar umas prateleiras. Ele é um excelente marceneiro, um excelente montador. Ele está lá montando as prateleiras e o Maurício vem com uma garrafa de pinga de velho barreiro e um pedaço de peixe assado. Pensou que eles não cachaceiro nenhum. E ele está lá. Aí o Maurício pegou a garrafa, colocou a pinga no copo e levou para ele. Disse: compadre, está aqui, toma logo a primeira dose para você esquentando. Aí quando ele pegou, irmãos, o homem que ganhou para Jesus, quando ele pegou um copo de cachaça, com respeito às irmãs da igreja, estava cheirando a urina, a xixi. Não posso tomar isso não, compadre. Essa cachaça está estragada. E terminou o trabalho, não tocou na bebida. E foi para casa. Na casa onde eu fui discipulado. Estava deitado no sofá e o mesmo Maurício chega. Disse: compadre, vamos para o frevo, hoje é dia de pular. Vamos. E foi. E no meio do frevo, irmãos, está lá o Nivaldo. Ele falava que parece que estava com 100 quilos agarrado no pé. Aí o Maurício veio para ele com uma latinha de cerveja aberta. Disse: compadre, toma logo essa latinha aqui para você esquentar. Irmãos, quando ele pegou a latinha de cerveja aberta, novamente cheio de urina, ele disse: compadre, você está de brincadeira comigo. A segunda vez que o senhor me dá bebida hoje estragada. Essa bebida está cheirando urina. Aí o Maurício deu um pulo para trás e disse: o senhor parece que já é crente. Aí nessa hora o Espírito Santo agarrou. Aí ele se lembrou do pacto que ele fez com a irmã Zezé e disse ao Maurício: eu não era crente até agora, mas a partir de hoje eu sou. Tomou um táxi e foi para casa. Naquela semana, irmãos, aquele homem entregou sua vida a Jesus. Resumindo a história, tornou-se um grande pregador. Ganhou a mim, ganhou meus irmãos que também são pastores. Só que eu sei, ele já abriu até hoje mais de 10 grandes igrejas para a glória de Deus. O que é isso? É o poder do Evangelho. Glória a Deus. Então Paulo, ele tinha convicção de que quando a palavra é pregada, milagres acontecem. Glória a Deus. Me vem aqui um testemunho para edificar a sua fé. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui convidado para pregar numa cruzada no Equador, na cidade de Guayaquil. Irmãos, nós estávamos trabalhando tanto na obra, e quando eu peguei o voo aqui em Brasília, era mais ou menos 1h da manhã. Daqui para o Equador são 4 horas e meia de voo. E quando foi bem no meio do voo, me lembro bem, umas 2 horas e pouco que nós estávamos voando, eu dei uma pane na minha mente. Eu não sabia onde eu estava, eu não sabia para onde eu estava indo. Nunca tinha tido aquela experiência. E eu me lembro que eu disse uma palavra, eu disse assim: Jesus, me ajuda. Aleluia. Que nome poderoso. Glória a Deus. Eu disse: Jesus, me ajuda. Quando eu falei isto, os meus olhos foram abrindo, eu fui
Eu fui recobrando. E eu vi quando a aeromoça vinha, a comissária vinha no corredor do avião. Me lembro bem, uma saia azul, uma blusa ligeiramente de listas brancas e azul claro. E quando ela passou por mim, os meus sentidos voltaram totalmente. Aí Deus falou comigo dentro do avião e disse: não temas, eu estou te levando ao Equador. E eu tenho contigo ali uma grande obra. Glória a Deus. E quando nós pousamos naquele país, na noite da cruzada, todas as pessoas não crentes que estavam no ambiente entregaram-se ao Senhor Jesus. E eu fiquei maravilhado. E na noite seguinte, nós fomos fazer um trabalho em um outro bairro muito perigoso, dominado pelo tráfico. Guayaquil, irmãos, é uma das cidades mais violentas da América do Sul. E eu observei que no meio da multidão tinha um homem que se movia rápido, arrumando as caixas, cuidando, e aquilo me chamou a atenção. E eu disse ao pastor que me recebeu no país, eu disse: irmão, quem é aquele homem? Por que ele está tão animado assim? E o pastor me disse: o senhor desce do palanque, vai lá e pergunta o senhor mesmo. E aí, irmão, que a minha curiosidade dobrou. E eu desci do palanque e chamei ele. E eu disse: quem é o senhor? Por que o senhor está trabalhando com tanta alegria, diferente de todo mundo? E aquele homem disse: pastor, eu sou um pastor. E faziam 10 anos que eu estava desviado, que eu estava afastado. E ontem à noite, quando o Senhor fez o apelo, eu me reconciliei para a glória de Deus. E é por isso que eu estou aqui animado. Oh, glória a Deus. Alguns anos depois, me deu vontade de ligar para o pastor Ricardo, lá no Equador. Eu perguntei: pastor, me diz uma coisa, como está aquele irmão? O que aconteceu com aquele pastor que se reconciliou? Ele disse: o senhor não sabe o que aconteceu. Aquele homem recebeu uma dose do poder de Deus e está pregando o evangelho então no nosso país. Quando nós pregamos, irmãos, milagres acontecem. As algemas espirituais são quebradas, os demônios dão uma retirada e o nome do Senhor é glorificado. Você quer experimentar milagre na sua vida? Pregue a palavra. Faça a obra. Faça a obra. Não tenha medo. E Deus cuidará de ti. É verdade, Jesus. Então Paulo tinha convicção de que quando se prega a palavra, milagres acontecem. Por isso ele disse a Timóteo: prega a palavra. Deus tem compromisso, irmãos, com quem faz a obra dele. Se tivesse tempo, eu ia contar aqui a noite inteira que Deus tem feito. Oh, glória a Deus. Esse ano nós fizemos, eu e minha esposa, alguns trabalhos de missões. Nós realizamos um congresso muito abençoado no estado do Maranhão. E quando foi nos últimos dias, para fechar o congresso, nós aqui em Brasília, os irmãos lá, começou a me ver uma crise de tristeza muito grande, de desânimo. Parece que o céu foi embora. Eu disse: Jesus, será que o Senhor está conosco nisso? Irmãos, tudo foi ficando pior. Tudo foi se convertendo, tudo foi ficando pior. Mas Deus é assim. Quando Ele vai fazer coisas grandes, Ele permite que haja um reboliço. Glória a Deus. E eu fiquei sem saber de fato o que fazer, porque era muita coisa. Era muita coisa. Mas em uma das noites, irmãos, estou preocupado com tanta coisa. Veio um ser, e foi o anjo do Senhor. Ele veio voando, saiu do teto, da laje do apartamento nosso, e desceu e passou em cima de mim. Na hora que ele passou em cima de mim, eu estava deitado do lado dela, eu ouvi quando ele disse: não temas.
Glória a Deus. Naquela mesma noite nós fomos para a oração da igreja. E atrás do caminhão, desse caminhão refrigerados, como é que chama? Esse caminhão freezer, né? Estava escrito Josué 1:9. Eu disse, Deus está falando. Glória a Deus. Aí os irmãos me ligaram, pastor, que dia o senhor chega? Eu disse, eu chego na quarta-feira. Irmãos, era sexta e não tinha nada. Para começar, o carro deu um problema muito grave. Corri para o avião, as passagens lá nas alturas. O ônibus não daria tempo de chegar. Mas eu me lembrava do anjo do Senhor que passou em cima de mim e disse, não temas. Entrei na fila 2 vezes para comprar passagem e o Senhor disse, sai. E eu saí. E o congresso lá pegando fogo. E Deus havia falado para a irmã Rose, a irmã que cuidou da administração do congresso, a tua vitória está perto. Entrei na fila da passagem, novamente meu coração fechou. E naquele sábado, eu tinha um jantar na casa de um amigo meu, que também foi missionário, muito tempo fora do Brasil. A minha esposa disse, meu filho, vamos lá. Nós temos um compromisso de jantar com os irmãos. Eu disse, meu Deus, eu tenho que embarcar segunda-feira, eu tenho que estar no Maranhão quarta. E não tem nada, está tudo parado. O que direi? Já tem minha palavra. Chegamos lá na casa do pastor Elton. Isso agora, irmãos, esse ano. Conversa vai, conversa vem. Ele fez para nós uma comida chilena. Comemos e comemos bastante. E já era 10 para 11 horas. Eu disse, eu tenho que ir embora. Porque tanto eu como a Beth, nós ministramos na escola dominical da nossa igreja. Eu ensino para adultos e jovens, ela ensina para adolescentes. Eu disse, amanhã eu tenho que dar aula na escola dominical. Irmãos, eu descansei da viagem. Crente, coisa de doido, coisa de louco. E aí nos abraçamos, nos despedimos, atravessei a rua para pegar o carro. E ele falou assim, pastor, o senhor vai com o quê? Eu disse, não sei. Ele disse, vai no meu carro. Carro zerado. Zeradinho, limpinho, cheirosinho. Eu disse, é verdade? Eu disse, sim, é verdade. Eu disse, rapaz, você vai ficar com esse carro aqui? Ele falou assim, larga esse teu carro aí. Ele já foi tirando as coisas dentro do carro, as coisas pessoais. Ele disse, o senhor vai buscar o carro? Quando buscar, eu vou levar, é agora. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu vim sorrindo lá do Riacho Fundo 1 até o Valparaíso, dando gargalhada, e o som do carro tinha um som, irmãos, aquele som, como é que chama? Potente. Pum, pum, pum. Eu falava para minha esposa, filha, aumenta aí até onde o teu ouvido aguentar. Glória a Deus, porque Deus é Deus, Ele garante. Haverá milagre na tua casa. Quando você fizer a obra, a porta já está aberta. E nós baixamos para o congresso com a bênção. E a irmã estava cuidando. Ela disse, pastor, tenho algo a dizer. Uma das irmãs, meu esposo é desviado há muitos anos, não quer se reconciliar de jeito nenhum, está endurecido. Eu disse, deixa ele com Deus. No último dia do congresso, irmãos, lá estava Israel. E eu percebi que era o esposo dela. Eu disse, em nome de Jesus, eu quero te fazer um convite para você entregar a sua vida a Jesus. O Israel relutou um pouquinho, mas ficou em pé. Oh, irmãos, quando ele ficou em pé, eu disse, a vitória está ganha. Eu disse, venha à frente. E ele veio andando para a glória de Deus. E hoje, esta semana, eu falei com os irmãos, com o Igor, que foi um dos coordenadores. Ele disse, pastor, o Israel está firme. Mas pastor, não é um firme qualquer. Ele está firme. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, faça a obra.
fará na tua vida. Portas se abrirão, milagres extraordinários acontecerão. Pregue a palavra dentro da sua simplicidade. Pregue. Ore. Faça a obra. Paulo tinha esta convicção. Encerrando, ele tinha também a convicção da eternidade. Que maravilha, irmãos! Ele diz assim: já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está perto. Glória a Deus! Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Oh, glória a Deus! O que é isso, irmãos? É convicção. Pastor, é verdade esse negócio de céu? É. Creia. Vou dar só uma prova. Eu conheci esse irmão. A esposa dele é uma mulher de oração. Tempo do meu tempo, do tempo da Beth, quando nós éramos adolescentes, praticamente, da igreja. Ele trabalhava no cemitério. Se tem alguém aqui de São Luís do Maranhão, conhece o cemitério chamado Cemitério do Gavião, no fim da Rua do Passeio. Aquele irmão trabalhava ali. Muitos anos. Irmãos, uma pessoa envolvida com rituais, que não vamos falar aqui, pediu para ele que ele conseguisse a cabeça de um defunto. Ele pagava tanto para fazer uma obra X. Os irmãos sabem o que eu estou falando, né? E ele conseguiu a cabeça, ele trabalhava no cemitério, conseguiu lá, não sei como, conseguiu o crânio seco. Para você saber que a eternidade é uma realidade. Oh, glória a Deus! E aquele homem pegou aquela cabeça e levou para o ritual. Eu conheci esse irmão. Quando chegou lá no local, a pessoa que pediu disse: essa cabeça não serve. Pode voltar e colocar no mesmo lugar que estava. E a pessoa disse: por que não serve? E alguém lá disse: essa cabeça é a cabeça de crente. Glória a Deus. Não serve para o trabalho. E ele voltou. De alguma forma ele descobriu de quem era aquela catatumba. Ele ficou encucado e foi pesquisar e descobriu que naquela catatumba, há muitos anos atrás, foi enterrado um diácono da Assembleia de Deus, pedindo: seja o nome do Senhor. Nós temos o céu por herança, é apenas uma questão de tempo. Oh, glória a Deus! O céu, irmãos, não é brincadeira. Paulo tinha convicção da eternidade. Ele diz aos Filipenses 3:20: a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso. Oh, glória! Nós temos a marca da eternidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! 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 Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está perto. Isto é que enfrenta a morte como ela tem que ser enfrentada. Oh, glória a Deus! A morte pode bater na tua porta, mas terá que dar em recuada, porque Deus ainda tem projeto na tua vida.
for. Glória a Deus. 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 Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Abra o livro de Apocalipse e veja o que te espera. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Entre tantas coisas, você vai receber uma pedra branca com o nome escrito que ninguém entende, só você. Glória a Deus. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, glória a Jesus, ele diz assim: quando isso que é incorruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal, glória a Deus, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós temos a convicção da eternidade. Mostrou-me a santa cidade, a nova Jerusalém, lá na morte, lá no pranto, lá na dor, lá não tem hospital, lá não tem cemitério, porque a morte estará eternamente vencida. Esta é a promessa. Glória a Deus. Você tem, estou encerrando, você tem dificuldade de crer em Deus? Tem? Irmãos, eu falo sempre para minha esposa: isso é uma loucura minha, isso é uma loucura entre eu e Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. Minha loucura com Deus. Eu e Deus. A minha doideira com Deus. Eu falo para ela sempre, quando eu olho uma melancia na beira da estrada, não tem? Partida. Eu olho para aquela melancia e eu disse: se a Bíblia não existisse, essa melancia seria suficiente para provar que Deus é Deus. Quando eu olho, irmãos, para uma banana, para uma laranja, para uma uva, se não foi Ele. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, maravilha, oh, maravilha, oh, maravilha do céu. Hoje mesmo, em casa, hoje uma tona de banana lá em cima da mesa, está lá. Até agora está lá. Agora à tarde, eu olhei para aquela tona de banana e eu disse: se a Bíblia não existisse, tu eras suficiente para provar, aleluia, que Deus é Deus. Oh, glória a Deus. As marés, as chuvas, os ventos, os raios, as tempestades provam que Ele é Deus. De maneira e nos deu a eternidade, nos deu a eternidade, nos deu a eternidade. Nós iremos morar no céu.
verdade. Convicção, viu, irmãos? Não é só machismo. Será? Talvez. Não. 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 Paulo tinha convicção na eternidade. Pregue o Evangelho. Faça missão na sua rua, neste bairro, no seu condomínio. Glória a Deus. Essa semana agora, no nosso condomínio, entrou uma moça endemoniada. Mas aonde tem o nome de Deus, o diabo tem que dar recuada. Ela sentou no banco, a minha esposa já baixou em direção dela, colocou a mão na cabeça e nós expulsamos aqueles demônios. Ela queria se matar, mas aonde tem a vida, a morte tem que dar retirada. Oh, glória a Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Pregue, irmãos. Anuncie o Evangelho. A tempo, fora de tempo, com simplicidade. Não precisa ser acadêmico de teologia. Não, 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 não. Diga o que Deus fez na sua vida, o milagre que Ele fez na sua vida, a transformação que Ele fez na sua vida. Comece por aí. Amém? Deus abençoe a igreja. Passei 5 minutos. Mas eu estou com vontade de pregar aqui igual o Paulo, até o dia amanhecer. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus abençoe a igreja, pastor Gato. Muito obrigado pela confiabilidade. Irmãos, eu escrevi um livro chamado